Olá, meus irmãos, é um prazer cumprimentá-los, não somente o pessoal da querida Bahia, aqui de Salvador, mas também a todos vocês que nos acompanham aqui pela Sala 57, dos diferentes lugares, das diferentes regiões do nosso país e também fora do nosso país. É uma alegria poder cumprimentá-los e, claro, continuar nossa reflexão dentro do livro de Romanos. Por isso, eu peço a você agora que, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 5 e versículos de 12 a 21. Romanos, capítulo número 5, versículos 12 a 21. Então, nós vamos agora aqui continuar na nossa reflexão e considerar o título dessa passagem. Eu escolhi um título para essa passagem, é esse aqui: Dois Homens, Dois Destinos. De quem Paulo está falando em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21? Por que que ele está falando? Quais são as consequências de apresentar esse tema para nós hoje? E qual a relevância de fazermos escolhas que possam, como consequência dessas escolhas, nos levar a ter uma relação mais profunda com Cristo? Vamos lá. Primeiro é que esses dois homens que nós vamos encontrar aqui em Romanos 12, versículos 5, capítulo 5, versículo 12 a 21, é a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. Então é muito importante a gente dizer isso. Então, primeiro, vamos aqui entender algumas coisas. Algumas pessoas podem até pensar que a figura, a imagem de Adão é uma figura folclórica ou mística, mitológica, que não existiu, que não existe registro de fato de que Adão tenha existido. Mas a gente não pensa dessa maneira. Por que a gente não pensa dessa maneira? Porque existem várias evidências textuais que apontam para esse Adão. Por exemplo, quando você vai para Deuteronômio 32, verso 8, quando você vai para o livro de Jó e para o livro de Osés, nós vamos encontrar aqui algumas menções à pessoa de Adão. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai, inclusive, ter duas coisas que nos chamam aqui a atenção. A primeira são as referências diretas e as referências indiretas, que são encontradas em Mateus, Marcos e Lucas. João não menciona Adão, mas você pode encontrar, claro, isso em Paulo, em Romanos, em Coríntios e também Timóteo e Judas. Agora, quando a gente fala de Adão, claro, a gente associa a queda, nós associamos Adão ao tropeço, à entrada do pecado. Mas existem algumas teorias criadas a respeito dessa manifestação, dessa entrada do pecado, que, é claro, a gente precisa se manter muito atento. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aí é de um pensador, né, de um teólogo chamado Pelágio. E Pelágio, ele dizia que a queda de Adão atingiu apenas a ele e não atingiu a toda a raça humana. Mas é contrário ao que Paulo diz, que o pecado passou de um homem e assim sucessivamente. O que é que Pelágio dizia? Pelágio dizia o seguinte, que não havia um caráter universal da queda de Adão. Ele defendeu que todos nós somos livres. Ou seja, quando nós caímos, nós fomos construídos, nós fomos criados na mesma condição de Adão. Só que nós passamos a fazer escolhas, então a gente passa a cair como ele caiu. O pecado de Adão foi apenas dele, foi apenas individual, ele não pertence a nós, sem a consequência para a raça humana. Pelágio ensinava que todos os homens imitam o pecado de Adão e, portanto, morrem em consequência do seu próprio pecado e não como consequência da influência de Adão. Não é isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Agora, qual é o aspecto interessante que nos chama a atenção? William Hendricks, que foi um grande teólogo, ele disse o seguinte a respeito de Adão. Ele falou o seguinte: como é possível haver alguma semelhança entre Adão e Cristo? E existe sim uma semelhança, e nós vamos descobrir qual é. Ele diz: é que Adão comunicou aos que eram seus aquilo que lhe pertencia. Adão comunicou ao ser humano aquilo que lhe pertencia, ou seja, o pecado. E Cristo também otorgou aos seus amados aquilo que é seu. Então existe algo comum aí. Então, Satanás, ao levar a queda de Adão, ao levar a queda de Eva, automaticamente trouxe essa herança, gerou essa herança na vida de Adão e automaticamente nós somos afetados. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que em Cristo nós podemos agora ser restaurados. Enquanto nós temos uma associação direta à queda, por parte de Adão,
Não se esqueça disso. Em Cristo nós temos completa restauração. É isso que Paulo vai tratar aqui em Romanos 12. Então, Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo número 12 e 13. Veja o que Paulo diz. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu queria aqui apenas fazer aqui um adendo, né? Dizendo o seguinte: por que Paulo diz assim? Por ter entrado o pecado no mundo através de, claro, de Adão, aqui se refere ao homem, a Adão, mas quem pecou primeiro não foi Adão. Quem pregou primeiro foi Eva, não foi Adão. Então, por que que existe essa referência aqui? Porque o pecado entrou através do homem e tudo mais. Por que que ele está falando isso? Porque é o seguinte: quando Deus colocou, fez a sua criação bela, rica, poderosa, de uma beleza que não dá para descrever com a pena, nem tampouco com a fala, ele disse para Adão: Adão, olha, você é o mordomo disso aqui. E a mulher que foi colocada ao seu lado vai ser a sua auxiliadora. Ou seja, ali não está falando de que os dois eram diferentes aos olhos de Deus, mas os dois tinham responsabilidades distintas aos olhos de Deus. Então, o que a sociedade aponta hoje é que a gente tem que ter sim diferenças. Aliás, temos que ter igualdades para colocar no mesmo patamar, mas as diferenças que Deus construiu o ser humano não é para gerar uma concorrência, é para gerar completude, é complementação. Mas bem, Deus colocou isso, Eva toma do fruto, Eva cai, oferece para o seu marido, ele também aceita e cai. Mas notem vocês que em Gênesis 3, a prestação de contas, né? Deus procura a prestação de contas de Adão. Por quê? Porque ele era líder, porque ele era a cabeça. E Deus pede prestação de contas a Adão. E então Adão se torna esse tipo, essa referência, né, de alguém que deveria ter sido responsável e não assumiu sua responsabilidade. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, um parêntese aqui para nós homens. Homens, a gente precisa assumir nossa responsabilidade diante de Deus, diante da família também. E se nós não tivermos Cristo como referência do que significa ser homem, do que significa ser líder, do que significa influenciar sua própria família, cuidar da sua própria casa, ter uma influência positiva sobre o lar, em uma época em que existem tantas faltas de referências, Deus nos chama para que nós assumamos o nosso papel dentro da sociedade, dentro da nossa própria casa. Mas voltando aqui à descrição do que Paulo fala, Paulo aponta essa entrada do pecado, e é claro, como consequência disso, vem a morte, como consequência disso, esse pecado, essa morte passa a todos os homens, porque todos pecaram em Adão, e nós recebemos essa herança de Adão. Então, eu queria aqui adiantar e apresentar para vocês: o salário do pecado é o quê? É morrer. Agora, morte, segundo a Bíblia, ela pode ser descrita de três maneiras. Primeiro, a morte espiritual. Ou seja, por que Jesus Cristo diz assim? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque para Cristo, primeiramente, vamos descobrir isso. Para Cristo, vida é relacionamento com Ele. Então, vida não é só pegar, tocar, ouvir, sentir, usar os seus sentidos, usar a sua capacidade de escolha, mas também é viver com Cristo, ou seja, não é mais também, mas de fato viver com Cristo é sinônimo de vida. Então é possível que a gente esteja vivo, mas esteja morto. Então quando a gente entrar em Romanos capítulo número 6, Paulo vai falar várias vezes sobre isso. Não, você está morto porque você é escravo do pecado. Então, o que que a gente entende disso? Nós entendemos o seguinte, que morrer, gente, não é somente deixar de existir. Morrer é deixar de se relacionar. Pegou aí? Em primeiro lugar na Bíblia, a morte não é deixar de existir. Em primeiro lugar na Bíblia, a morte é deixar de se relacionar com Deus. Tá? Então, compreenda isso aí. A segunda coisa que nós vemos sobre morte dentro da Bíblia é que a morte também ela tem um seu aspecto temporal e que nós chamamos de primeira morte, descrita por Jesus como sono lá em João capítulo número 11. Mas também existe a morte eterna, que é a segunda morte. Então, perceba uma coisa.
Dessas mortes aqui que nós temos, né? Vamos compreender uma coisa. Primeiro, a gente tem que ter vida em Jesus Cristo para que a primeira morte, ainda que nos alcance, não tenha efeito nenhum, porque nós temos a certeza da vida eterna. Esse é o resumo do quadro que você está vendo aí. Pensando nisso, não havia nem pecado e nem morte nesse mundo antes da ofensa de Adão. Depois disso, ambos passaram a existir, pecado e morte, como transgressão de Adão. O raciocínio de Paulo é que o dom da vida e os benefícios oferecidos por Cristo são muito, escute isso, muito maiores que os efeitos do pecado. A tônica dessa passagem é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós vamos ver isso aqui agora. John Stott diz uma coisa bem interessante, eu quero compartilhar esse pensamento dele com vocês. A pena de morte cai sobre todos os homens, não apenas porque todos pecaram como Adão, mas porque todos pecaram em Adão. Ou seja, a referência é Adão. A experiência, os benefícios da sua obediência viria sobre nós, os malefícios da sua desobediência, de sua transgressão também. Bom, em Romanos 5, versículo 14 e 15, veja o que o texto diz. Entretanto, eu gosto muitas vezes, Paulo é um especialista em usar essa palavra, viu, gente? Ele gosta desses contrastes. Entretanto, ele cria um raciocínio e depois ele vai acabar com esse raciocínio. Ele vai destruir, ele vai criar um argumento. Na verdade, é o seguinte: ele cria um argumento, ele cria um raciocínio e depois ele põe um contraponto nesse raciocínio. Então ele diz o seguinte: olha, de fato o ser humano é, transgrediu como consequência a morte espiritual e depois morte física. Aí ele diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, presta atenção nisso. Paulo vai usar muitas vezes, presta atenção nesse detalhe. A Bíblia ela não pode ser um livro que você lê rapidamente, apressadamente. Porque quanto mais rápido você lê a Bíblia, menos profundo vai ser sua percepção da palavra. Veja o que ele diz: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Preste atenção nisso. Quando Paulo usa é, a palavra muito mais, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: preste atenção nisso. Ele vai dizer o seguinte: se o pecado ele foi capaz de fazer uma ferida em você, a ação de Cristo em você vai ser tão restauradora, tão curativa, que vai levar a um estado que a sua pele vai ficar com Cristo melhor do que antes da ferida. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo usa essa palavra muito mais, ele está dizendo o seguinte: olha, é como se houvesse um grau de comparação, de efeito, que eu não consigo utilizar outra palavra além dessa palavra que eu estou dizendo. É como Paulo estivesse dizendo o seguinte: a obra de Cristo, ela é tão grande, ela é tão profunda, ela é tão singular, que está acima das palavras que eu posso escolher para aquilo que Cristo é capaz de fazer em nossa vida. Isso significa uma coisa: o pecado deforma, deforma, mas a formação, ou seja, a restauração de Cristo, ela é tão profunda que ela é maior do que as marcas do pecado em nossa vida. O casamento que uma pessoa tem, por exemplo, pode haver uma traição, um adultério? Pode. Mas se Cristo estiver dentro desse casamento e se permitirem que esse casamento seja restaurado, a relação que esse casal teve, ela vai ser muito maior do que antes da queda do adultério, da transgressão, da infidelidade que houve nesse relacionamento. Paulo está querendo dizer mais ou menos o seguinte: olha, todas as vezes que o pecado atuar, a graça vai atuar de forma mais profunda. Todas as vezes que o pecado agir, a graça de Deus, ela sempre vai estar em um parâmetro muito mais elevado do que você possa imaginar. Isso é fantástico, gente. Isso é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte: que o pecado causa suas marcas, mas as marcas da graça sempre são mais profundas do que as marcas do pecado. Não importa onde o pecado se manifeste, a graça sempre será mais abundante para aqueles, claro, que aceitarem essa graça. Além disso,
Ele vai dizer: o dom, entretanto, que dom é esse? Como é que nós tivemos essa certeza, essa paz, essa convicção, essa segurança? Ele vai dizer assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Ou seja, Adão pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação que aconteceu no caso dele. Aí Paulo diz o seguinte, mais. Olha, se você for fazer um estudo em Paulo sobre essa palavra mais, você vai ficar surpreendido, sabe? Esse mais de Paulo, ele gosta de usar essa palavra. Mas a graça transcorre não de uma transgressão, mas de muitas transgressões, de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais, olha essa palavra de novo que Paulo usa, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. Presta atenção nesse detalhe que Paulo está dizendo aqui, ó. O perdão de Deus não foi para uma transgressão e não foi para uma pessoa. O perdão de Deus, a restauração de Deus, a reconstrução desse relacionamento rompido e quebrado, não é para uma pessoa, é para toda a humanidade. Não é para que cada pessoa da humanidade cometa um ato de pecado para que seja perdoado. Não. São as multidões, as ofensas que se acumulam. Você sabe, né? Que Deus não perdoa só o seu pecado exclusivo. Quantas vezes a gente se vê de uma forma tão diferente daquilo que nós deveríamos ser, né? Quantas vezes a gente se pega errando em alguma coisa e a gente começa a ver a pobreza do nosso caráter, a pobreza da nossa vida. E às vezes a gente melhora numa coisa, depois erra em outra. Mas existe algo que existe em abundância em Cristo, sabe? Que é uma graça que não se cansa de esperar por nós. Eu ouvi certa vez um pastor pregando na minha igreja, na Igreja Central de Brasília, e ele dizia o seguinte: Deus não é um Deus, Deus não é um Deus da segunda chance. Deus é o Deus que dá uma vida de chances para todos nós. Deus não é o Deus da segunda chance. Não espere em Deus uma segunda chance. Deus dá a todo ser humano, não importa quem você seja, uma vida de chances, uma vida de alternativas, uma vida de recomeços. Eu não sei quantas vezes você caiu, eu não sei quantas vezes você já tomou o pão e o vinho, eu não sei quantas vezes você já fez promessas para Deus, eu não sei quantas vezes você já teve que se ajoelhar de novo, não sei se isso aconteceu na noite anterior, na semana passada, no mês passado, ou antes dessa sala, não sei. Quantas vezes você diz, ó Deus, eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais ser assim. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Isso não é graça barata, isso é graça. Somente isso. A mão de Deus está estendida de novo para você. Levanta a cabeça, olhe para cima e continue sua jornada. Você não pode ser definido pelos seus erros, pelos seus fracassos. Você deve ser moldado, moldada pela obra da graça que restaura, que renova, que dá um recomeço. Às vezes a gente pensa que Deus só perdoa aquele pecado que é a minha marca, a minha luta pessoal. Mas Paulo diz, são várias ofensas, são várias transgressões acumuladas e que ele está disposto a perdoar. Quando nós olhamos dessa maneira, vamos aqui compreender mais um detalhe sobre Paulo. Ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, nós estamos condenados. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá a vida. Esse ato de justiça é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E Paulo aqui está se referindo ao seguinte: se por meio de Adão nós nos tornamos pecadores,
por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus novamente. Aleluia. Existe uma colocação aqui de Paulo muito forte que nos chama a atenção para dizer mais ou menos o seguinte: olha, alguém foi responsável por essas consequências de tudo que está acontecendo, mas existe uma outra pessoa que é responsável por todas as coisas boas que também irão acontecer. E aí, a palavra que fica é: qual é a palavra que Paulo vai usar para deixar isso muito claro? A palavra que Paulo vai usar é graça, e veja isso. No capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei se tem abundado o pecado no seu casamento. Eu não sei. Mas se tiver abundado o pecado no seu casamento, esse casamento que você possui, ele é alvo da graça abundante do Senhor. Se você está tendo pecado dentro da sua própria família e você se desespera, tenha paciência, porque Deus é capaz de tornar superabundante a sua família com a sua graça. Se você está na sua igreja e está tendo uma situação extremamente difícil, Deus coloca a sua graça a completa e absoluta disposição. Porque aonde o pecado se manifesta, Deus dá uma garantia de que naquele mesmo cenário de queda, de horror, de dor e de transgressão, também pode ser, por sua graça e, claro, por nossa liberdade, por nossa escolha, por nossa abertura, pode ser um palco da abundante graça de Deus. Não importa o lugar aonde se manifesta o pecado, não importa aonde se manifestar o pecado, aquele lugar, aquela pessoa em especial, ela é alvo, é objeto constante da completa, rica e abundante graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, perceba o que Paulo diz. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja, como quando o pecado entra, ele domina e gera morte, assim também Cristo reinasse pela graça, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, pecado, reino, morte, graça, justiça e vida eterna. Aleluia. Aleluia. É essa sequência que Paulo está apresentando aqui. Só que ele diz o seguinte, que o caminho de volta, o caminho do recomeço é mediante Jesus Cristo. Ele está colocando aqui, é claro, é Jesus Cristo. É mediante Jesus Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer isso aqui. Número um, a graça sempre é maior que o pecado. Não é igual, não é inferior, é sempre maior. A segunda coisa, Paulo vai dizer aqui que a graça, ela é capaz de quebrar o reino do pecado. Não importa o vício que a pessoa tenha, não importa a transgressão que ela tenha cometido, não importa aquilo que está controlando o ser humano ser tão forte que o impede de servir a Deus, Paulo está dizendo que a graça ela vai mais fundo para restaurar o ser humano. Aquilo que nos torna escravo, a graça é capaz de trabalhar de uma forma tão profunda, tão real, que aquilo que nos tornava reféns, Cristo agora é capaz de nos libertar e tornar a nossa vida cheia de beleza e de riqueza que nós nunca havíamos pensado antes. A outra coisa sobre graça é que a graça não apenas anula a sentença de morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas dá a vida eterna. E por último, a graça vem por meio de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Como dizia um amigo, né? Quem tem Cristo tem absolutamente tudo. Eu termino com essa comparação aqui, com duas coisas. Comparação dos dois Adãos aqui. Primeiro, em Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. Mas a Bíblia diz que em Cristo, pela graça de Cristo, nós fomos alcançados e essa graça alcançou a muitos de forma abundante.
Em Adão, o julgamento derivou de uma só ofensa e, como consequência, a condenação. Mas em Cristo, a graça transcorre de muitas ofensas. E por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. Em Adão, sim, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Mas em Cristo, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas em Jesus Cristo, pela obediência de Cristo, e Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, muitos serão justificados. O pecado reinou para a morte, é o que Paulo fala, mas em Jesus Cristo a graça reinou para a justiça. Há muitas pessoas que me chamam a atenção. Quando você estuda as biografias de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, eu tive o privilégio de conhecer em Zurique o Muro dos Reformadores, ou seja, aqueles europeus que fizeram muito para levar as pessoas de volta à palavra, de volta à Bíblia. Mas existe uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração muito grande pela coragem, pela resiliência, pela determinação, que se chama Martinho Lutero. Martinho Lutero teve suas lutas enormes, inclusive, para quem não sabia disso, né, Martinho Lutero tinha também depressão. E ele tinha suas lutas constantes, constantes, constantes. Então, Martinho Lutero tinha lutas de natureza espiritual, de natureza emocional. Mas como era que Lutero, que viveu do legalismo, que viveu uma religião completamente diferente daquela que nós encontramos na palavra de Deus, uma religião libertadora, restauradora, como foi que Lutero foi restaurado? Quando ele conheceu a Cristo. Quando ele conheceu a Cristo. E um dia Lutero disse uma frase, com essa frase eu quero concluir. Lutero um dia disse o seguinte: se alguém batesse no meu coração, assim, ó, e dissesse, quem mora aqui? Eu responderia, não é Martinho Lutero, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Se alguém batesse hoje no seu coração, qual seria a resposta? Se a resposta não for Cristo, não existe sentido de viver, porque a vida está nele. Hoje, estamos, queridos amigos, dia 8 de maio, começando mais um dia. E que a graça de Deus o alcance nesse dia. Existem as escolhas da vida, né? Nós não podemos viver as escolhas da nossa herança espiritual de Adão, mas nós temos que viver a escolha da herança espiritual em Jesus Cristo, porque Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Hoje é dia, talvez, de recomeço para alguns, de perseverança para outros, mas de dependência para todos nós. Que Deus te abençoe, que você não seja marcado por aquilo que foi de uma rebelião, uma atitude inconsequente de Adão, mas que você caminhe hoje com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos traz paz, que nos traz segurança. Nós sempre viveremos entre Cristo e Adão, mas aquilo que Cristo deseja realizar em nossa vida é muito mais forte do que aquilo que Adão foi capaz de fazer. Você crê nisso? Você crê que em Cristo nós somos restaurados, reavivados, temos um recomeço, novas páginas, novas experiências, e que as marcas de Cristo são sempre mais profundas em nossa vida do que as marcas do pecado? Sempre serão, não importa aonde nós estamos. É isso que Paulo está apresentando em Romanos capítulo número 5. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus, obrigado, porque nessa manhã de quinta-feira, dia 8 de maio, o nosso coração se abre para compreender melhor a Sua palavra, para nós ouvirmos a Tua voz, para descobrir, ó Deus, que nós não podemos ser definidos por nossa culpa, por nossos erros, por nossos tropeços pessoais e particulares. Nós não podemos, ó Deus, ser reféns de uma vontade que nos leva para baixo. Por quê, Senhor? Porque o Senhor nos cercou com sua graça. O Senhor colocou graça ao redor de nós, o Senhor colocou graça dentro de nós, o Senhor nos
garante um futuro de graça. E é onde abundou o pecado, onde o pecado foi capaz de causar marcas profundas, mais profundas serão as manifestações da sua graça. Onde o pecado foi capaz de deformar, a sua graça é capaz de restaurar. Onde o pecado nos conduziu a uma condição de morte, a graça nos leva a uma condição eterna de vida. Onde o pecado foi capaz de nos separar, a graça é capaz de nos unir. Que esta graça abundante e total, Senhor, venha ao nosso coração todos os dias, pela obra incessante do Espírito Santo, porque, segundo Paulo em Romanos 5, é através dele que nós conhecemos o amor de Deus. Ó Espírito dos Deus vivo, toma conta de cada recinto, de cada ambiente, de cada quarto, de cada lugar do nosso coração, que a graça superabundante atue em nós de uma forma tão poderosa que de dentro para fora a gente possa refletir a Cristo. Em nome dele, daquele que é a razão da nossa vida, do brilho dos nossos olhos, do sorriso dos nossos lábios, é em nome dele que nós oramos. Amém. É isso, irmãos. Um abraço e bom dia. Até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos. Muito grato, meu pastor. O senhor sabe que eu amo o senhor, né? Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio em Deus, pastor, mais porque o senhor existe, viu, amado? Amém. Te amo, Wagner. Deus abençoe você e a todo esse grupo querido que continua firme e forte nessa experiência profunda com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço nos anciãos aí que o senhor vai conversar, viu? Amém. Fica com Deus. Assim, ó, não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu primeiro. Esse primeiro aqui é adendo meu, tá? Mas tá vendo que é exatamente a lógica, né? Ó, não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu primeiro. É por isso que quando eu falo aqui, ó, você pode dizer para qualquer pessoa que você ama, mesmo sem conhecer, alguns entram em parafuso. Cristo nos amou primeiro. Nós nem o conhecíamos, nem sabíamos quem ele era. E ele nos amou. Lá fora tem gente passando agora, Eliane Bis, que nem imagina quem eu sou, mas eu sou nascido de Deus. E assim como Cristo me amou quando eu não o conhecia, eu também devo amar essa pessoa que está passando lá na rua agora, mesmo que ele não me conheça. Para alguns isso é loucura, porque identifica o amor como um sentimento, não como um princípio. Sabe por que que eu amo quem está lá fora passando agora sem que eu mesmo conheça? Porque é um princípio. Aquele que eu disse, eu declarei publicamente que eu sigo Jesus, fez isso. Jesus fez isso. Ele me amou sem que eu o conhecesse. Se eu digo que sirvo a Cristo, eu tenho que amar quem não me conhece. É um princípio, não um sentimento. Entende isso? Amor incondicional. E sabe que esse amor exige uma coisa extraordinária, irmãos. É muito, muito profundo. O reino de Deus é uma porta estreita e apertada para você entrar. Porque olha só, esse amor não somente exige que eu ame primeiro, ou seja, ele não me conhece e eu já amo, mas exige que você morra por esse ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Lindo esse texto, texto central das Escrituras. Mas quando você lê 1 João 3,16, diz assim, ó.
Nisto se manifesta o amor de Deus, em que Cristo tenha morrido por nós, São João 3,16. Aí ela completa. E que nós, ouça o que eu vou dizer, irmãos, presta atenção. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que Cristo tenha dado a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O princípio é, ele deu a vida para nos salvar. Agora é hora de nós darmos a nossa vida para salvar outros. Alguém pode dizer assim, mas pastor, quem nos salva não é Cristo? É. E por que que eu tenho que dar minha vida pela salvação do outro? É porque assim, ó, quando eu aceito Jesus, todos os interesses, sejam eles quais forem, ocupam um lugar secundário. O primeiro interesse da vida de quem aceitou Jesus Cristo é salvar outros. E a minha vida gira em torno disso. A minha vida gira em torno disso, salvar pessoas. Fui salvo para salvar. Mas não é só a vida de Cristo que salva, é a morte de Cristo é vicária. Ela literalmente, para quem aceita, devolve a vida que foi perdida no Éden, como o pastor disse aqui. Ah, mas por que que eu tenho que morrer pelo meu irmão se a minha vida não pode salvá-lo? É verdade. Só que depois que você aceita Jesus, o próprio Jesus diz: vá, uma estrada precisa de sinalização. E você, Saúde Lima, você, Thaís, você, Eliane, você, Lina, o senhor, irmão José, todos nós serviremos de placa de sinalização para que as pessoas conheçam Jesus e sejam salvas nele. Quando você morre para você mesmo e se interessa pela salvação dos outros, você se torna um outdoor indicando o caminho. Sua vida não pode salvá-la porque não é vicária, mas você deve morrer para indicar o caminho. E só as pessoas que morrem para este mundo podem servir de luminária, de luz para indicar o caminho, para que outros sejam salvos. Isto é amor incondicional. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destruído de amor. Se amarmos a Deus porque nos amou primeiro, amaremos a todos por quem Cristo morreu primeiro. Entende? Por isso que eu digo, eu amo você. Eu estou dizendo, eu estou servindo de luminária, de luz, para você encontrar Jesus Cristo. Morro todo dia para isso. Me interesso primariamente para isso. Organizo o meu dia primariamente para isso. Depois eu faço as outras coisas. Assim é a vida de um adventista do sétimo dia. Assim é a vida de gente convertida. E Deus nos abençoe a viver assim, né? Desta maneira. Vamos conhecer a história de mais uma brasileira. Brasileira, gente sofrida, poderosa, iPhone. Vamos lá? Cícera. Bom dia, irmã Cícera, tudo bem? É só clicar em cima do microfonezinho que dá certo. Calma, respira, fica tranquila. Aí tem uma câmera e tem um microfonezinho. É só a senhora clicar em cima do microfone, na base do celular da senhora. Assim como a senhora abriu a câmera, a senhora vai abrir o áudio da senhora. Calma, respira, fica tranquila. Se a senhora não conseguir nesse microfonezinho, aí, garoto. Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo, pastor? Ouvindo e vendo, irmã. Tudo Oh, bem? que bom. Bom dia, pastor. Que bom estar falando com você. A alegria minha. Tá um nervoso, né, irmã Cícero? O dedo vai tremer. E esse Ô, pastor. Dá uma tremedeira na gente, pastor. eu sei, esse microfone é pequenininho. Quem é que disse que acerta o microfone, né, irmã? E Fica não é, tranquila, não é? Esse sotaque aí, de onde é, dona Cícera? De onde é? é pernambucana mesmo, pastor. Sou de Pernambuco.
Pernambuco. A senhora É, nasceu aí mesmo? Aí mesmo? aqui mesmo em Pernambuco, sou pernambucana. Sou Ah, raiz. é, Pernambucana raiz. é da raiz. A senhora tem duas. Como é que é a família da senhora hoje? Pastor, a minha família, a minha família só resta eu e duas irmãs. Aham. Elas moram no interior do estado aqui de Pernambuco. Faz mais ou menos 2 anos que eu não a vejo. Elas vivem lá as vidinhas delas, são católicas, são as mais velhas. Eu sou a caçula da família. E as minhas irmãs estão lá, estão aposentadas já, estão vivendo a vidinha delas. De vez em quando vêm aqui me visitar, carrego meus livros todinho para casa delas. Não sei se estão lendo, mas já carregaram a metade. Isso é importante. Isso é importante. A senhora me disse a idade, por isso eu vou falar. A senhora tem 59 anos, Isso. duas filhas, 34 anos de adventista, Eu tenho um casal de filhos, pastor. É um uma filha e casal um de filhos. Ah, é, rapaz. o menino está fora e a menina é coordenadora da escola adventista. Então É. a senhora hoje ora, Ela é orientadora lá na escola. a senhora ora constantemente pelo retorno do seu filhinho Sim, com certeza. para a fé, né? Frequenta a central do Clube de Rebouças, É Cruz de Rebouça, a aqui no igreja. município de Igaraçu. Igaraçu. Isso, A senhora é anciã e líder isso, do Ministério da Mulher na sua igreja. isso. Tem o seu marido hoje aposentado. E a senhora vai me falar sobre a infância da senhora. Daqui a pouco a gente fala sobre aquela questão da debilidade, mas primeiro vamos trabalhar um pouquinho a sua infância, que foi uma graduação muito interessante. A mãezinha da senhora era muito católica, supersticiosa, uma família de 6 pessoas, como a senhora falou. A senhora morava dentro dos matos. Bem Me diz. dentro do mato, pastor. A gente não sabia nem o que era energia, o que era televisão, não sabia nada. Só havia mato, mato e bicho. Eita, mato e bicho. A senhora disse que plantou cana até os 14 anos. Pastor, eu fui boia fria no interior, cortei muita cana, limpei muito canavial, coloquei muito agrotóxico e adubo nas canas. Trabalhei muito, desde 8 anos de idade que eu já trabalho. A Comecei a senhora trabalhar. a senhora me disse que de vez em quando a senhora ia até a cidade com a Isso, sua mãe. E a senhora via outras crianças com uma farda azul. era. E Era uma sainha. o que que a senhora pedia para a mamãe? Eu queria usar aquela farda, né? Eu não sabia o que era escola, porque a minha mãe nunca colocou os filhos dela na escola. Porque ela tinha a ideia, pastor, de que para cortar cana, era o contexto da época, né? Para cortar cana não precisava ler e escrever. Então, para que ir para a escola? Para que aprender a ler? Então, eu vi aquelas menininhas com as sainhas de prega, azulzinha, a blusinha branca. Eu tinha vontade de usar aquela roupinha, aí eu pedi para me colocar na escola. Aí ela dizia que não era necessário. Para ela, para plantar cana, não precisava ler e E nem escrever. Era só escrever. aprender a cortar a cana, somente. Sabe, irmã, o pastor disse que ele admira algumas. O povo brasileiro, ele tinha que ser estudado pela NASA. A maneira como o nosso cérebro funciona, como a gente reage à vida, porque tudo coopera para dar errado para nós e os brasileiros sobrevivem, irmão. O brasileiro sobrevive, consegue vencer na vida. Eu acho impressionante nossa raça. É amém, né? É Deus guiando, pastor. Eu vim estudar, eu já tinha meus dois filhos grandes. Com que idade a senhora estudou? Começou a estudar, irmã? O meu filho mais novo já tinha 10 anos. Eu fiz um supletivo rápido. Em 2 anos eu fui primeiro e segundo grau. A senhora estudou mais alguma coisa depois? Pastor, olha, o meu sonho era entrar na faculdade. Mas só que como eu fiz primeiro e segundo grau, eu fiz um estudo rápido, uma educação rápida, então não tive base para entrar na faculdade. Mas eu queria entrar na faculdade. Então, eu fiz um vestibular junto com a minha filha. Nós duas entramos na faculdade de pedagogia. A minha filha continuou, mas eu tranquei a faculdade no quinto período porque adoeci, né? Foi quando eu descobri o mal de Parkinson, foi quando eu tive o derrame, os AVC. Então, eu tranquei a Se, faculdade. segura aí que eu vou falar sobre isso, mas a senhora chegou a fazer quanto tempo de pedagogia?
Quinto período, eu tranquei. Imagina, irmão, ela ouviu quando criança, para cortar cana não precisa ler e Nem nem escrevi. escrever. Uma pessoa dessa poderia dizer assim: ah, já que a vida é assim, vou morrer assim. Brasileiro, irmão, tem que estudar a cabeça da gente, que é extraordinário. Parabéns, irmã, pelo esforço, viu? Pela dedicação. E a senhora vai dizer uma coisa daqui a pouco que, assim, se eu fosse você, eu não sairia, viu? Sai daí não. Porque essa mulher vai dizer um negócio sobre uma luta que ela tem que, a mim, já fiz milhares de testemunhos, falou muito ao meu coração. 14 anos, a senhora começa a trabalhar na casa de famílias como Família. doméstica. A senhora Como trabalha fosse. aí a adolescência todinha sem Isso. conseguir estudar e só trabalhando porque na cabeça da senhora, se eu não trabalhar, eu não como. É. Então a E, senhora sai do canavial e vai para casa trabalhar como doméstica. exatamente. Sempre trabalhei como doméstica. E aos 19 a senhora conhece seu marido, Isso. com quem a senhora teve dois filhos. Exatamente. A senhora vai se converter numa série de conferências para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a senhora batizei e a senhora batizou e ficou mais ou menos 2 anos Na fora. igreja. Foi. É. E na igreja, depois de sair da igreja, passei mais uns 2 anos fora da igreja. E nesses 2 anos, antes de falar exatamente como foi a entrada da senhora, eu achei muito interessante que a maneira como a senhora volta foi um apelo de um membro de uma outra igreja. A Exatamente. senhora Como recebe em casa um vizinho que era cristão e ele vai até a casa da senhora, a senhora fora da igreja, ele faz um apelo para a senhora e a igreja dele, a senhora diz assim: ó, vou ser bastante franco com você, eu não vou na sua não, mas eu vou voltar para a igreja adventista do sétimo exatamente. dia. Foi. Ou seja, foi um apelo de um outro membro de igreja que levou a senhora a voltar para a fé. Foi, exatamente, pastor. Ele foi nos visitar e fez o convite para ir para a igreja dele. Aí eu disse assim: olha, eu precisava voltar para a igreja, né? Deus já estava tocando no meu coração. E aquele homem foi na minha casa, enviado por Deus, foi o Espírito Santo de Deus que levou. Aí eu disse para ele assim: para que ele não criasse tanta expectativa, né, de eu ir para a igreja dele, eu falei: olha, eu vou voltar para a igreja, mas não para a sua, eu vou voltar para a minha igreja. E voltei até hoje, graças a Deus. A maneira como a senhora entra na fé adventista é muito interessante porque, por uma questão familiar que nós não vamos entrar aqui no caso, a senhora teve necessidade de buscar uma igreja. Buscou essa igreja com alguns familiares e não gostou muito da liturgia, a igreja parecia um pouco ruidosa e, É, enfim. E tinha uma igreja construindo próximo, exatamente próximo à casa de vocês. Que exatamente. e a senhora não Foi sabia que era uma igreja adventista, né? uma igreja adventista no bairro de São Martim, em Recife. Nós morávamos no bairro e eu sempre ia no posto de saúde, que ficava do lado da igreja. Eu via a construção assim do outro lado da rua, mas eu não imaginava que ali era a construção de uma igreja. Aí foi quando a minha sogra falou assim: por que vocês não vão para essa igreja que estão construindo aqui pertinho? Tão pertinho de casa. Aí meu sogro falou assim: e não é que é minha, vamos lá conhecer. Era exatamente a igreja adventista do sétimo dia. Olha que bênção maravilhosa. Então nós chegamos lá, né? E pegaram o nosso nome, nosso endereço, foram logo nos visitar. Um rapaz com o nome de Valdir, meu pai na fé. Eu chamo ele de pai na fé até hoje. Foi ele que me deu estudo bíblico. Eu dei trabalho, viu, pastor? Dei um Dema, pouquinho de trabalho a ele. teimosinha, senhora, Eu era, teimosinha. eu era teimosinha. E aí a senhora participa do estudo bíblico, teve uma série de conferências de 30 noites. Naquele período tinha essas É, conferências longas, né? exatamente. Era A muito bom. senhora, a senhora e o sogro se batizam, Isso, a senhora passa por esse incidente, fica 2 anos fora, e depois, pelo apelo de uma outra pessoa, a senhora vem a se tornar adventista do sétimo dia. exatamente. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora me disse que a senhora estava trabalhando muito, de dia e de noite, não parava de trabalhar. A senhora chegou ao ponto de ir para a igreja sábado, cansada, que quase não dava conta de assistir o culto, porque cansada da semana. A senhora já não orava mais, já não tinha mais estudo da lição. A Né? senhora estava em uma hiperatividade.
Essa Exatamente. hiperatividade esfriou a sua fé, irmã Cícera? Com certeza, pastor. Porque quando você para de se alimentar, a tendência é você enfraquecer, né? Então, eu não sabia mais o que era estudar a Bíblia, não sabia nem o que era orar mais, pastor. Minha correria estava tão grande que eu não parava mais para orar, não tinha tempo para orar. E a Eu não tinha senhora tempo. fazia, a senhora fazia o quê? A senhora fazia o quê? Eu trabalhava numa casa de família, né? Só que fica distante. Como eu moro em Igaraçu, eu sempre trabalhei em Recife. Então, de Igaraçu para Recife é mais de 2 horas de viagem de ônibus. Então, eu saí de casa às 5 horas da manhã, chegava em Recife de 7, começava a trabalhar o dia inteiro, não parava. 5 horas saía do trabalho correndo para a faculdade, foi justamente o período que eu entrei na faculdade. Chegava na faculdade às 6 horas, que era lá em Boa Viagem. A faculdade nós tínhamos aula até 10 horas da noite. Sair de 10 horas da noite de Boa Viagem para Igaraçu é outro extremo, pastor, do local. Muito distante. Eu chegava em Igaraçu, aqui em casa, meia-noite todos os dias. Saí de 5 da manhã e chegava meia-noite. Quando eu chegava, não tinha mais ânimo, não tinha mais forças para ler mais nada, nem para orar, pastor, eu tinha mais força. Eu caía na cama e abria o olho, já era de manhã. E assim tava indo, o meu ritmo era esse. Chegava sábado na igreja, o pregador começava, a senhora Já estava pesava. já tava cochilando. Não assimilava nada do que se passava na igreja. E assim, Ontem eu estava pregando, irmã, numa igreja minha, e eu tinha uma irmã, assim, bem à minha direita, que ela sentou, ainda são cadeiras, não são bancos, e ela colocou um braço num banco, numa cadeira, colocou o braço no outro, e começou a olhar para mim, e daqui a pouco o olhinho fechou, a cabeça empenou, morta de cansaço. cansaço. É, exatamente. Por isso, irmãos, por isso, a Sala 57, ela é uma contracultura. Nós temos uma cultura da hiperaceleração, do pensamento acelerado, de ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a internet, esse telefonezinho na mão da gente, ele dá essa possibilidade de você conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E as horas, eu não sei, nós já estamos no mês 5, irmãos. Daqui a pouco estamos exatamente na metade do ano e eu ainda estou ouvindo os fogos da passagem do ano. Ainda estão aqui, reverberando na minha cabeça, do tanto que a vida está acelerada. A Sala 57 é uma contracultura. Já bateram em mim, ou de Passos, mas já bateram em mim, Cristina, mas bateram igual gente grande mesmo. Tem que diminuir o horário da sala. Como é que pode? 3 horas de culto, irmão, fica se tu quiser, varão. Porque para Deus não pode ser rápido. É de madrugada. O que você vai fazer entre 5 e 7 da manhã, pelo amor de Deus, se não acordar e buscar a Deus? A não ser que você seja enfermeiro, médico, que você seja um bombeiro, se você for uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, profissões que exijam a madrugada. Fora isso, irmão, todo mundo, teoricamente, está dormindo sim. Então acorda, vem para cá com tempo de qualidade, para a gente ouvir um testemunho. A gente não sabe mais ouvir, irmãos. Já desaprendeu de ouvir. As pessoas vão falando e a gente vai cobrindo a fala da outra, porque a gente não tem paciência. Nossos áudios agora têm duas velocidades, três. A velocidade normal, uma e meia, duas. Você sabia que os vídeos agora também podem ser acelerados? Ninguém tem paciência para mais nada. E tá todo mundo cansado. Então, acorda, menininho! Irmã Ilza lindinha, te peguei, garotinha. Porque eu sei que a mente da gente, a mente da gente vai. Alguém disse, até sofrendo uma crítica. Ó, a voz do pastor Wagner é bem mansinha, e ele vem entrando na cabeça da gente. Então, de vez em quando eu dou um estalo para tu acordar. Irmão, desacelera, irmão. Desacelera. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Sem tempo com Deus não tem tempo para a eternidade. Anota aí, irmão, anota aí. Se não tem, Enfiar. se não tem tempo com Deus, não tem tempo para a eternidade. Anota isso aí.
A senhora, nessa aceleração, na pandemia, a senhora começou a sentir uma dor e tal, e foi fazer um exame. E o que que a senhora descobriu que a senhora estava desenvolvendo? Pastor, eu sempre gostei de fazer caminhada. Então, fazendo caminhada, eu estava sentindo minha perna solta, como se estivesse solta, com dificuldade no lado esquerdo. Então, eu procurei um médico, um clínico. Eu falei para ele que eu não conseguia mais calçar o sapato, assim, no lado esquerdo, eu não conseguia mais colocar o pé no sapato. Então, estava estranho, aquilo ali era estranho. Eu colocava o sapato no pé direito, mas no pé esquerdo não. Eu mandava a mensagem, mas a mensagem não chegava. Aí foi quando ele me encaminhou para um neuro. Aí o neuro pediu vários exames, né? Inclusive tomografia, todos os exames. E quando saiu o resultado, eu levei para ele. Aí foi quando ele disse, ele estava lendo o meu exame assim, aí de repente ele fechou a parte do exame, olhou para mim e perguntou assim: Dona Cissa, a senhora teve o AVC quando? Aí eu falei assim: Eu não tive AVC não, doutor. Ele disse: Teve sim. Aí eu falei assim: Não, tive não, senhor, nunca tive AVC não. Aí ele olhou para mim assim, respirou, olhou bem nos meus olhos e falou assim: Dona Cícera, a senhora teve 3 AVC, um atrás do outro. Aí eu me encostei assim na cadeira e disse: "Ô, como Deus é maravilhoso, né, doutor? Porque eu tive 3 AVC e nem percebi." Então, aí veio também o, o diagnóstico do mal de Parkinson, né? Eu estava sentindo um tremorzinho no lado esquerdo, aí veio o diagnóstico, mal de Parkinson, depois de ter passado por 3 AVC. Então, graças a Deus por isso, né? Estou aqui falando, respirando, viva. Deus é maravilhoso demais. A senhora me disse algo que eu queria conversar um pouco com o nosso grupo aqui. Que Deus permitiu o Parkinson na vida da senhora para salvar a sua vida. Com certeza. O que isso quer dizer? Pastor, olha, eu aprendi a tirar lições da minha doença. A gente tem que aprender a tirar lições. Então, por que é que Deus permite certas coisas? Porque, às vezes, Deus grita tanto no nosso ouvido e a gente está tão deslumbrado com as coisas do mundo que a gente não escuta a voz de Deus. Porque Ele está sempre batendo na porta do coração, sempre batendo, a gente não escuta. Sempre chamando e a gente não atende o chamado. Então, muitas vezes, Ele permite uma doença que é para nos salvar, que é para a gente parar e começar a olhar para o céu, olhar para cima, olhar para Cristo. Porque até então, eu só estava olhando para o meu. Como dizia minha mãe, eu estava olhando só para o meu próprio umbigo. Querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro, querendo sobreviver, querendo estudar. Mas eu estava esquecendo do principal, que era Deus. Aí Deus diz assim: Filha, tu precisa olhar para mim. Eu não estava me alimentando, não, pastor. Eu não me alimentava mais espiritualmente. Então, como Deus, o interesse de Deus no ser humano é salvar o ser humano, salvar o seu filho. Então, ele fez isso comigo, para que eu parasse para começar a entender o que Deus quer de mim. Então, por isso ele permitiu a minha doença. Porque se ele não tivesse permitido, onde era que eu estaria hoje? Né? Já teria perdido minha salvação, com certeza. Porque no ritmo que eu vinha, sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer lição de sabatina, indo à igreja a pulso, e uma vez na semana, não me alimentava direito, o pregador estava falando lá na frente, eu não estava assimilando mais nada, porque o cansaço era grande. Então, Deus permite, que é para gente, que é para nos salvar. Deus quer a nossa salvação. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mesmo nos dias que eu estou muito debilitada, eu agradeço a Deus, porque Deus quer me salvar. Eu sei que a doença é só aqui na terra. Deus não tem verso na Bíblia dizendo que Deus dizendo que nós vamos ser felizes aqui. Não, nós seremos felizes quando chegar na mansão celestial. Mas enquanto estivermos aqui na terra, teremos aflições. Então, nós temos que passar pelas aflições. Nós temos que ser purificados. Então, é isso que eu entendo da minha doença. Então, eu sou grata a Deus pela minha doença, sim. Porque, A doença de Parkinson é uma doença neurológica isso, progressiva que afeta a coordenação motora, exatamente. causa sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão dos Exatamente. movimentos e Lente, problemas com equilíbrio. A doença de Parkinson é causada pela perda de células cerebrais que produzem dopamina, um neurotransmissor essencial para a coordenação motora. As células cerebrais, ao contrário do restante do corpo, não se renovam. Então, a morte dessas células não pode ser revertida, por isso é uma doença progressiva. A senhora pode tratar com fisioterapia, terapia ocupacional, em alguns casos até cirurgia, para manter a sua qualidade de vida na progressão da própria enfermidade.
exatamente. O que a irmã está dizendo aqui é que progressivamente as células que a mantêm equilibrada, músculos flexíveis, seus movimentos estão morrendo lentamente. E com isso, ela vai sofrendo os efeitos desse tipo de enfermidade. Que é, Exatamente. É isso e, mesmo, aí, pastor. e aí, eu acho extraordinária a sua fé, irmã, porque a senhora consegue entender que é, Deus está cuidando da senhora. Vamos Sim, dividir algumas coisas aqui. Quando a senhora diz assim, que essa doença foi permitida por Deus, a senhora acerta na mosca, porque não é vontade de Deus que a senhora tenha Parkinson, não, de jeito nenhum. não é vontade dele. Deus não deseja o mal para nenhum de nós. Inclusive, ele pode curar esse Parkinson, mas Deus faz a gestão da nossa vida para nossa salvação. E nem sempre, guarde aqui, ó. Isso é muito duro. Para quem sofre essas situações é muito duro. Nem sempre aquilo que é útil para nós é útil para nossa salvação, mesmo a cura de uma enfermidade. É verdade. Nem sempre aquilo que é útil para nós é útil para nossa salvação. Então, Deus não nos dará nada que seja útil para nós que não seja útil para nossa salvação. Exatamente. Se é para ficar curada e perder a salvação, então eu prefiro ficar doente, Pronto, a senhora. debilitada. Mas Então, se a minha salvação a senhora foi no ponto. Se for para perder minha salvação, eu prefiro ficar. é doente, eu prefiro. Isso é fé, irmãos. A irmã está falando de uma pessoa. Nós estamos vendo uma pessoa que progressivamente vai ter dificuldade de andar, de movimentar-se. Prefere isso a perder a salvação. Hoje eu já tenho muita dificuldade, pastor, de locomoção, a lentidão, mas estou aqui viva, então eu sou grata a Deus pela vida, não E a é? senhora ama, e a senhora ama a Deus, irmã? Com certeza, pastor. Deus na minha vida é tudo. Eu amo a Deus, esse Deus maravilhoso que tudo pode, que tudo. Deus da minha salvação. A senhora entende que o futuro da senhora, caso a senhora permaneça, é glorioso? Hum, Que o futuro da senhora é maravilhoso? maravilhoso. Lá não teremos doença, não teremos morte, não teremos dor, né? No céu ninguém vai ter tremores de Parkinson. Vamos ser tudo perfeito. Você sabe que Paulo diz que para os que não creem nós somos malucos? Nós somos doidos. Paulo diz assim, ó, a nossa fé para aqueles que não creem é loucura. É loucura, exatamente. Porque isso que a senhora está ensinando para a gente, irmã, não tem precedente humano nisso. É pura espiritualidade. Porque sabe que vai sofrer, já sofre e mesmo assim mantém firme a esperança na fé que Jesus vai operar de maneira que essas coisas não vão acontecer mais. Irmã, a senhora fortalece a minha fé, Amém, pastor. com a sua fé. Glória a Deus por isso. Glória a Viu? Deus. Isso não impede que nós oremos pela cura dessa enfermidade, certo? Sim, Mas que coloquemos a vontade de Deus em primeiro lugar sempre. sempre. Deus em primeiro lugar, sempre. Em todos os aspectos, tudo. E Deus está aqui. você, e você que está ouvindo aqui, tá com a dorzinha no dedo, tá reclamando, irmão. Tá com a dorzinha no dedo e tá reclamando. Tá com uma dor de cabeça e tá reclamando. Tá cansado que você está trabalhando, você pode levantar e ter todos os movimentos do seu corpo e você está reclamando. Eu estou na frente de uma senhora que luta contra a debilidade do corpo, que está perdendo sua vitalidade e mantém-se fiel a Deus. E tem mais uma coisa, viu? Tem mais uma coisa. Por causa dessa enfermidade, a irmã em algum momento pensou em desistir, porque ela é ministério da mulher da igreja dela e é anciã na igreja. E ela prega nas igrejas circunvizinhas. E ela foi pregar, como o mal de Parkinson produz o tremor, ela estava constrangida porque segurava o microfone e a mão tremendo. Numa dessas, numa dessas igrejas, ela pregou e disse: Tomara que minha igreja compre aquele microfone auricular, aquele que coloca aqui, fica bonitinho aqui, que aí eu não preciso segurar e passar por esse constrangimento do tremor. No auditório daquela igreja. Tinha uma irmã que trabalha com música.
com grupos que cantam. E ela tinha um desses microfones zeradinho, nunca tinha sido usado. Exatamente. Deu de presente para a senhora, não foi, irmã Cícera? Foi, irmão. Foi, pastor. Deus encaminha, né? Deus, ele abre caminho. Deus, ele, ele supre a nossa necessidade. Ele sabia a minha necessidade. Então, eu cheguei no período que eu estava tremendo muito. Eu estava realmente constrangida. Eu sentia o constrangimento de estar lá na frente. Até hoje, pastor, eu ainda sinto um pouquinho. Porque se eu disser que eu não sinto mais constrangimento nenhum, eu vou estar mentindo. Não como antes, porque eu já estou me acostumando, me adaptando com a doença. Mas um pouco eu ainda sinto. Mas naquele dia foi uma resposta de Deus para que eu não desistisse. Porque Deus não é um Deus de desistência. Deus é um Deus que nos ensina a persistir, né? Orar sem cessar, é persistir, é continuar, nunca desistir. Então essa irmã foi enviada por Deus naquele sábado. Foi um sábado de manhã e quando foi no sábado seguinte, ela voltou na minha igreja novamente com esse presente para mim dar. Então, quando ela me deu o presente, aí teve uma senhora que chegou perto de mim, uma irmã da minha igreja. Ela disse assim: Cícera, isso é Deus dizendo para você não parar de pregar. Então eu entendi que Deus realmente. Deus é maravilhoso demais, pessoal. E hoje eu tenho esse microfone, né, para todo canto, para todas as igrejas que eu vou pregar, eu levo ele comigo. Tem igreja que até já tem, mas mesmo assim eu levo, porque eu prometi a essa irmã que para onde eu fosse eu levaria ele. Fosse para fazer algo da igreja, a obra de Deus. Para onde eu fosse eu levaria. E eu levo. Então Deus tem sido muito, muito maravilhoso na minha vida, né? Até os alimentos, pastor, ele supriu o alimento espiritual. Porque quando, nesse período que eu descobri a doença, que eu parei, que pensei em desistir de pregar. Aí Deus vai me dar outro presente. Deus me deu isso aqui, olha. Tá vendo? Beneficência Social, ama esse livro. Ele só não me deu esse livro, não, pastor. Ele me deu essa coleção completa. Ele me deu toda essa coleção. Foi Deus que me deu. Então, o que eu entendi aqui? O que eu entendi é o seguinte: Deus dizendo assim, filha, tu precisa se alimentar. Tu está desnutrida e tu precisa de alimento. Então, olha, a mesa está posta. Sente-se e alimente-se. Foi quando eu comecei a estudar, a ler a palavra de Deus, a ler os livros que até então nunca tinha lido um livro de Espírito e Profecia, pastor. Nunca tinha lido. O ano passado, durante o ano de 2024, eu li 9 livros de Ellen White. Eu li o grande conflito dessa coleção aqui, que são quase 700 páginas. Eu li em 40 dias. Eu faço assim, um capítulo por dia. Então tem sido maravilhoso, pastor. Deus me deu alimento para que eu me alimente, porque viu que Ele quer me salvar, e para que eu também alimente outras pessoas, né? Através do conhecimento que eu obtenho do livro, através de um livro emprestado. Então eu tenho aqui uma coleção de Ellen White que é maravilhosa. Eu amo demais esses livros. Eu costumo Eu dizer que eu sou tô. meia doida. Eu acho que eu A sou meia senhora, doida, a senhora é doida inteira, irmã, não é meia, não. Gente, porque o eu, pessoal, eu, dei- pessoal do reino de Deus não é normal da cabeça, não. eu Nós somos comecei a ler filhos vários do livros ao mesmo reino. tempo. Que delícia. Você sabe que eu tô buscando uma conexão, irmã, sabe por quê? A mãe da senhora diz assim, ó, cortador de cana não precisa ler nem escrever. E eu tenho uma mulher que tem Parkinson e não para um instante de crescer. Amém. Não tem É, conexão entre essas duas pessoas. Mas é que a senhora conseguiu quebrar ciclos. O mundo fica enfiando na cabeça da gente, mas que a gente não pode determinadas coisas, que a gente tem que ser castrado pelas circunstâncias. A senhora está me dizendo que aqueles que são filhos de Deus e que permanecem com Ele são e estão acima das circunstâncias. verdade. E, inclusive, pastor, nessa época também, que eu estava querendo desistir, comecei a ler, comecei a ganhar os livros, eu entrei também no Clube Desbravador, que era meu sonho de muito tempo. Desde quando eu entrei na igreja, eu sempre sonhei de ser desbravadora. Entrei como desbravadora agora, também. Mesmo doente, já com Paxson, entrei no clube, fiz a minha farda. Eu amo o Clube de Desbravadores. Então, irmão, você está aí sentado na sua casa, fazendo o quê? Reclamando de quê, irmão? A irmã está perdendo os movimentos do corpo, acabou de se inscrever.
no clube de desbravadores, porque ela sabe que tem que estar ativa para retardar o máximo possível os efeitos dessa enfermidade. Exatamente. E você está aí fazendo o quê? Está reclamando do quê na vida? É Tem vida uma- em movimento, né, pastor? A gente tem que estar em movimento sempre, em tudo, em todo lugar. Estamos em movimento, né? Movimento, exatamente. Não pode parar. Se parar, em treva. Se, Se parar em treva, não é, irmã? Em tudo, né? Até espiritualmente. Se a gente para de se alimentar espiritualmente, vamos entrevar nossa mente. Aí como é que vai ser? Perder a salvação? Não pode. Tem que estar em movimento em tudo, pastor. Vamos aprender um pouquinho? Ó, o voto do desbravador. Pela graça de Deus, serei puro, Os bondoso e leal. bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei Serei servo de servo Deus. de Deus e amigo de todos. Tá a lei, observar a devoção matinal, Cumprir cumprir fielmente fielmente a a parte que parte me que me corresponde, responde. cuidar do Cuidar do meu meu corpo, corpo. Manter a manter a consciência consciência limpa. limpa, ser cortês e obediente, andar Andar com com reverência na casa de a casa Deus, de Deus. ter Ter sempre sempre um um cântico cântico no no coração. coração, ir E aonde onde Deus Deus mandar. mandar. Amém? E Ó, o onde alvo. Deus mandar. Amém. A Amém. mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Geração. Meu compromisso é mostrar a Cristo para o maior número de pessoas sem perder tempo. É a ideia do alvo. O lema, o amor de Cristo Nos nos constrange. motiva. O objetivo, salvar do pecado e guiar Guiar no serviço. no serviço. Voto à fidelidade à Bíblia, prometo a fidelidade à Bíblia, a sua mensagem, o Salvador crucificado, ressurreto e Ressurreto. prestes a vir, dador de vida e liberdade a todos que nele creem. Amém, irmã? Amém. Amém. A senhora é desbravadora. Também, né? Irmã, a senhora treme? Muito, pastor. Põe a mãozinha assim para eu ver. Treme, né, irmã? A Trem. senhora faz o inferno tremer, irmã. Amém. A senhora faz o inferno tremer. Gente assim põe Satanás no canto acuado, porque ele sabe que Deus pode tudo na vida dos filhos dele. A senhora treme, Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. a senhora treme, mas eu quero que a senhora pegue uma coisa na sua cabeça agora. Toda vez que a senhora vir a mão da senhora tremer, lembra, o pastor Wagner disse que eu faço o inferno tremer. É. Amém. Põe isso na cabeça da senhora. Não é para enaltecer a senhora, não. É para Não, de enaltecer jeito nenhum. Deus que faz isso na senhora. Que é Amém. extraordinário, irmã. Extraordinário. A senhora tem uma perspectiva muito fervorosa. Isso animou muito meu coração. A Amém. senhora entrou na sala, me disse que não gostou muito na primeira vez, não? Não, gostei não, pastor. Gostei muito não. Era muito barulhento. Tinha uma tal de pipoca, mas hoje eu até gosto da turma da pipoca. Isso aí não é adventista, não, né, irmã? Esse povo aí cheio de Negócio, povo barulho. estranho Tá é esse, vendo, Leila? Ó, nós dançando aí mais uma vez, Leila. esse barulho aí, não gostei não. Aí saí, aí depois voltei de novo, saí, aí voltei de novo. Quando eu continuo, aí vou assistir tudinho para ver como é. Aí quando eu assisti a programação toda, ô pastor, tô nela até hoje. É bom demais. E Aí eu que, lembro que pastor Esmeraldo começou a sala ontem fazendo uma pergunta, né? O que está fazendo aqui, né? O que é que você está fazendo aqui? Ele citou o caso de a vida de Elias. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu já me perguntei tanto isso, pastor. Hoje eu não me pergunto mais, não. Eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Então, Deus me colocou aqui, porque eu não sou aquilo que dizem que eu sou, aquilo que eu penso que sou. Eu sou o que Deus escolheu para que eu seja. São, se eu estou aqui é porque Deus está permitindo, Deus me escolheu para fazer uma determinada missão. Então, sou eu que tenho que fazer. Então, se eu tenho um trabalho a fazer, se eu tenho uma missão a cumprir, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que cumprir. a Só senhora peço disse que, a senhora disse que aqui na sala descobriu que a senhora pode orar ao Espírito, conversar com ele como se ele fosse, e de fato é que ele é um amigo seu. sim. Porque até então eu não tinha essa ideia, né, pastor? Porque a gente se batiza, a gente sabe que o Espírito Santo existe, mas é lá, ele lá no canto dele. Foi aqui na sala que eu descobri que nós, que somos cristãos, nós somos barril furado, né? Como o senhor mesmo já citou isso. Então, se eu não estou me alimentando, se eu não estou buscando, se eu não estou procurando, então vai chegar um dia que esse barril seca, e aí, como é que fica? Então, eu não tinha
essa ideia dessa busca que nós temos que estar buscando. Porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo, ela é diária, ela é todos os dias. Então, até então, eu não sabia disso. Mas A foi na senhora vai, sala de sete que eu aprendi. a senhora vai me dizer algo que eu queria que a senhora explicasse para mim. Quanto tempo a senhora tem de adventista? 34 anos, E a senhora disse que aqui na sala a senhora se converteu. de 2 anos para cá, exatamente. Por quê? Porque, porque foi a sala que me ensinou o que é ser cristão, pastor. Porque às vezes a gente está na igreja há tantos anos, mas a gente não tem ideia do significado de ser cristão. O que é ser cristão? O que é ser semelhante a Cristo, como ele espera que eu seja? O que é ser testemunha de Jesus? Eu não sabia o que era ser testemunha de Jesus. A sala me ensinou isso. Então, a sala foi maravilhosa na minha vida, tem sido maravilhosa na minha vida. Na sala eu aprendi muita coisa, pastor. Se não fosse essa sala 57, eu não sei como estaria a minha vida espiritual, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende A senhora vai dizer aqui para mim que era uma oração por dia. Hoje a senhora depende dele. exatamente. Você Aí fazer eu, uma vez por dia, isso não é alimento para uma pessoa, orar uma vez por dia. A gente a não senhora come uma vez por dia. O nosso alimento físico, a gente não come uma vez por dia. Porque a gente tem sente fome. tem uma coisa que eu achei linda, assim, interessante, especialmente pelo sotaque, né? Eu amo o sotaque do pessoal do Pernambuco, Recife, amo o sotaque de vocês. Aqui a senhora vai dizer vida no espírito. Eu lá sabia o que era vida no espírito. Sabia não, pastor. Sabia lá o que é o vida espírita. Eu sabia lá o que é ser guiada por ele. Tudo que você for fazer, pedir orientação a ele, ser orientada por ele, ser guiada por ele, esperar ele lhe responder aquilo que você lhe pediu. Eu não sabia o que é isso não, pastor. Não sabia não. Hoje eu sei o que é depender, não é? Ser orientada, escutar a voz. Eu tenho uma pergunta, irmãs. Como é que uma pessoa de 34 anos de adventista não sabe algo que está na Bíblia? Pois é. Está na Bíblia. Isso que a senhora aprendeu está na Bíblia. Dissecado parte por parte, ensinando como, onde, quando. Por que nós não temos um povo que sabe isso? Porque não nos interessamos por isso. Nós Inglês, né? estamos nós estamos numa rota que precisa ser reorientada. E a sala veio para provocar isso. E eu já estou vendo, irmã, eu já estou vendo uma fogueira com labaredas de fogo enormes. Porque Reinaldo Nascimento, meu filho, estou vendo você aí, varão. Estou vendo você aí, irmão. Porque as fagulhas já estão acontecendo, irmã. E Nós precisamos, nós nenhuma precisamos abrir mais a Bíblia, né, pastor? A gente precisa estudar a Bíblia É, dentro da dispensação que nós estamos. Se nós exatamente. estamos, se nós estamos na dispensação do Espírito, eu preciso olhar para a Bíblia para identificar essa dispensação. Se eu desprezo isso, eu desprezo o todo agora. Mas a gente está aprendendo, irmã. Ô, É, Joelma, tá fazendo um cabelo aí, Joelma? Que coisa, hein? É isso aí, irmã. Vai penteando essa menina e vai ouvir na sala, viu? É isso mesmo. Bom dia, viu? pastor, quando a gente se deixa, quando a gente não permite que o Espírito Santo dirija a nossa vida, isso influencia até na igreja como um todo, porque o que a gente tem percebido nesses dias é que o que deveria ser nosso tanque batismal da nossa igreja era para criar lodo, está criando poeira. Então, como é que está a vida espiritual de cada um, né? Então, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Tem que ser. é, por isso que a salvação ela é individual, né? Quando eu cuido da minha vida espiritual, automaticamente eu vou cuidar da vida espiritual do meu próximo, da minha igreja. Então, o nosso tanque batismal era para estar cheio de lodo, que era para estar com água direto. Mas está criando muita poeira. Estão batizando pouco, Para pouca, mim, água de tanque não deveria ser trocada, deveria ser tratada, porque tem que usar sempre. está Porque sempre cheio. é o resultado de uma igreja viva. Exatamente. Batismo saudável é o resultado de uma igreja viva. É o resultado de uma igreja viva. Irmã,
Eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com a senhora, porque o testemunho da senhora é muito rico. Hoje a senhora prega em outras igrejas, a senhora Sim, prega sobre o Espírito Santo o tempo inteiro, que é a mensagem que a senhora leva hoje. A senhora ama mais as pessoas, a senhora entendeu que viver no Espírito é praticar os atos que o Espírito Santo impulsiona a gente para fazer. exatamente. É impulso. É impulso, exatamente. E aí é outro tipo de coisa. Porque assim, ó, eu deixo de fazer porque é certo, eu faço porque é certo, mas é um impulso. Não é uma questão ética ou moral. Eu tenho vontade de fazer, porque eu tô cheio de amor e eu quero fazer isso. Eu tenho vontade. Não é só porque é certo, não. Não é só porque a igreja pede, não é só porque é uma data de um. Não, meu estilo de vida é por impulso espiritual. A senhora fala assim, ó, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. O que que eu quero que a gente aprenda aqui imediatamente? Presta atenção aqui, ó. Reinaldo, pega a ideia. Você vai precisar aprender isso muito. Ó, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. A mente que a gente tem vai imediatamente para esse lugar aqui, ó. Ler Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja. Não, 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 não. Olha o que que a gente diz. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Se é vida espiritual, é minha relação com o Espírito Santo. Eu tenho que ter cuidado com a minha relação com vida espiritual. É uma relação, irmã Joelma, com o Espírito. Se você fala assim, ó, tenho que cuidar da minha vida espiritual, ou seja, eu não vou passar um dia sem receber o Espírito Santo, eu não vou passar um dia sem conversar com ele, não vou passar um dia sem ser rebatizado várias vezes no mesmo dia, não vou viver sem que esteja cheio dele. Vida espiritual é isso. Manutenção da vida espiritual é Bíblia, oração, jejum, igreja, s- pregar para o perdido. Isso é manutenção. Ó, Bíblia, oração, jejum é sintoma da vida espiritual. E quando a gente transforma sintoma em vida espiritual, a gente fratura o processo. Então aprende aqui, ó. Vida espiritual é relacionamento com o espírito. Qual é o sintoma? Eu amo a Bíblia, eu amo orar, eu amo ir à igreja, eu amo estar com meus irmãos, eu amo salvar o perdido. Isso aqui é sintoma. Você não pode transformar sintoma em vida espiritual. Vida espiritual é a sua relação íntima e poderosa com o Espírito Santo sendo recebido dentro de você todo dia. Entendeu, irmão? E assim a gente vai, né, irmã? Fazendo o inferno tremer. Exatamente, pastor. É isso aí. Esse é o lema. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a Também. parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque a senhora. Você existe. Amém, pastor. Eu também, pastor. É recíproco, viu? Obrigado, viu, irmã, pela senhora existir, por trazer um testemunho tão fervoroso essa manhã. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe essa sala, que é maravilhosa, a sala 57. Um grande dia na presença de Deus, viu, irmã? Amém, pastor. Para nós todos. Deus Fica com abençoe a Deus. todos. Você é chamado para fazer o inferno tremer, irmão. Você não pode tremer diante do diabo, não. É o diabo que tem que tremer na sua presença. Porque quando ele chega perto de você, a glória de Deus está presente. Mulher dessa extraordinária, né? Poderia estar enfiada numa depressão, chorando as pitangas da vida, reclamando de Deus. Que coisa, né? Tem gente que está num nível acima. Tem gente que vive num outro nível, sabe? Não é daqui. Não é daqui. Tem gente que vive. A gente tem que ir para um outro patamar, irmão. Para outro patamar. Eu vou dizer para você, Reinaldo. Logo, logo eu verei as cenas do seu batismo, meu filho. Ouça o que eu estou falando, esse sorrisão aí está me dizendo isso. Logo, logo eu vou ver as cenas do seu batismo. Ouça o que eu estou te falando, mano. Amo você, viu, meu filho? Que seu dia seja uma benção.
Eita, irmãos, hein? Que coisa boa a sala de hoje. Deixa eu chamar a dona Leila, que é a dona da pipoca, que o pessoal não gostava muito desse negócio, não. Que a Adventista é tão cheio do quadradinho, né? Que quando chega num lugar um pouco diferente já. Bom dia, Leila, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Tudo bem? Aí sim. Eita, que mulher guerreira, hein? Eita glória. Eu me envergonho, irmã, sinceramente, diante de pessoas que estão num nível diferente. Eu fui lendo e ouvindo os áudios dela e toma, toma, toma. Para de reclamar, para de ser. Toma, toma, porque, né, é extraordinário. Como eu disse para ela, olha para a mão dela tremendo, mas quem faz o inferno tremer é ela. Verdade, verdade. Vamos para Ai, nossa ai. pipoca, dona Leila? Vamos lá, meu pastor. Vamos lá. Uhum. Mas assim, eu quero uma pipoca de quem vai estar aqui amanhã, 5 horas da manhã. E se você foi abençoado hoje, abençoada, então, mas eu quero aquela pipoca, mas aquela mesmo que não vai sobrar um grão. Vamos ver se o pessoal foi. Estourado, hein? Vamos ver se o pessoal foi abençoado, Leirinha. Abre aí, deixa eu ver. Bom dia com alegria! Bom dia com Bom dia, bom alegria, dia, bom Bom dia com dia! bom dia com alegria! alegria.